Olá, sou Paula Hiromi Cavadi, fonoaudióloga na CEPED. Vou começar conversando com vocês sobre o eixo 5, Desafios para a Comunicação Universal. Começo então com a minha audiodescrição. Sou brasileira, cabelos negros, descendente de orientais, então olhos puxados, visto uma blusa preta e estou falando com vocês de um ambiente de fundo azul. Falando sobre desafios para a comunicação universal, eixo 5 da nossa terceira Conferência Municipal da Pessoa com Deficiência. Diz o ditado: quem não comunica, se estrumbica. Vocês estão entendendo aquilo que eu estou dizendo? Será que eu consigo me fazer clara com as pessoas, com todas as pessoas, quando a gente fala em comunicação universal? Parece fácil se comunicar, mas nem sempre o é. Porque tem pessoas que não ouvem, pessoas que não enxergam, pessoas que não falam, pessoas que não conseguem ler ou escrever. Então, como a gente garante uma comunicação clara e efetiva? Ajustando o meio pelo qual nós utilizamos a nossa conversa. Isso se chama acessibilidade comunicacional, garantida e prevista pela Lei Brasileira de Inclusão 13.146 de 2015. O que é muito importante a gente pensar que para que eu emita uma informação e que vocês compreendam aquilo que eu estou transmitindo, este meio tem que ser o mesmo entre um e o outro. E para as pessoas com deficiência, existem vários tipos de nível de apoio. Esses níveis de apoio são de acordo com cada um. Antes de tudo, é importante a gente pensar uma seguinte situação. Pessoa com deficiência tem voz, pessoa com deficiência tem direito a transmitir aquilo que sente e aquilo que pensa. Então, primeiro passo, é importante que a gente fale com a pessoa com deficiência, que a gente estabeleça uma comunicação com a pessoa com deficiência, coisa que a maioria de nós não faz. A gente se dirige ao responsável ou ao acompanhante. Isso é muito perigoso, porque a gente tira o direito da pessoa se expressar. Considerando ainda a comunicação universal e acessibilidade da informação, para as pessoas surdas e ou com deficiência auditiva, nós temos a Libras, Língua Brasileira de Sinais. Nós temos também em sites, vídeos, redes sociais, as legendas, chamadas de Closed Caption, quando vem CC, e Open Caption, quando vem escrito OC. Além disso, para as pessoas com deficiência visual ou cegas, a gente tem o Braille, que nem sempre é um canal comum. Então, tendo em vista isso, hoje em dia desenvolveram-se as hashtags. As hashtags, hashtag para cego ver e hashtag para todos verem. A ideia é que com o leitor, esse texto seja transmitido de forma auditiva para as pessoas que não enxergam. Além disso, também existe a audiodescrição. Lembrando que a audiodescrição é algo feito por profissionais, é algo feito por pessoas que realmente sabem o que é e não somente uma descrição de alguma coisa. Por quê? Porque a gente, às vezes, não consegue entender que vocabulários fazem parte da nossa vida e podem não fazer parte da vida do cego. Então, quando a gente descreve, pode fazer com que ele não tenha a imagem real daquilo que precisa. Então, é muito importante se atentar tanto para os hashtags quanto para a audiodescrição. Além de tudo isso, existem as pessoas que utilizam-se de figura, que pessoas que utilizam de imagens para se comunicar, que a gente chama de comunicação suplementar alternativa ou comunicação aumentativa. Isso são pictogramas, são imagens que facilitam a compreensão da pessoa, geralmente pessoas que não têm a fala, que fazem a utilização disso. Então, por exemplo, desde lá da nossa história, nós temos essa comunicação por imagens. A gente mesmo, no nosso dia a dia, a gente se reconhece e se comunica por essas imagens. Por exemplo, placa de pare. A maioria já sabe, viu a placa e entende que aquilo é para parar. Semáforos. Vermelho, verde, amarelo, todos aqui visualizando isso, a gente já sabe que isso é um sinal de que a gente precisa responder aquela ordem que aquela
imagem nos comunica. Então, a gente precisa estabelecer um código em comum entre quem está emitindo, o emissor da informação, e o receptor. Caso isso não aconteça, existe uma situação de comunicação não efetiva. E a Lei Brasileira de Inclusão, 13.146, fala muito sobre a comunicação inclusiva, muito sobre essa acessibilidade comunicacional, de forma que eu só consigo empoderar ou apoderar as pessoas quando a informação chega a elas. Então, dentro desse eixo, sim, eu convido a vocês a pensarem o quanto, de fato, a nossa comunicação vem chegando para todos. O quanto a comunicação hoje do mundo chega para todos. Porque só com a comunicação, com a informação chegando para todo mundo é que a gente pode ser protagonista das nossas próprias vidas, ser protagonista para tomar decisões e ser protagonista para ser valorizado por aquilo que a gente é e aquilo que a gente representa. Sair do contexto do capacitismo, que ainda vem pelos tempos, e ser protagonista, ser reconhecido pela nossa potência. E esse é o convite que eu faço para todos dessa conferência, para que a gente reflita como que é a nossa comunicação, como é a comunicação para a pessoa com deficiência e vice-versa. Existe um livro chamado Mude Seu Falar, que eu mudo meu ouvir. É um livro bastante importante que trata sobre essa acessibilidade comunicacional. Ele foi feito por um grupo de pessoas com deficiência intelectual, que mencionam muito alguns recursos que a gente usa para palestrar, para conversar, que faz com que eles, pela deficiência intelectual, não acompanhem o que nós estamos falando. Isso significa que, de repente, todo mundo dá risada e eles não acompanham. Isso significa que eles não estão conseguindo receber de forma clara aquilo que nós estamos transmitindo. E eles nos ensinam, por meio desse guia, fazer esse ajuste. Além disso, a gente tem leitura fácil e linguagem simples, que são estratégias também para potencializar a nossa comunicação. Acredito que com esse vídeo, agora, a gente consegue refletir melhor quais são as ferramentas que a gente tem e que a gente pode utilizar para fazer com que a nossa informação, a nossa comunicação chegue para todos. Muito obrigada.